Olha, a lei da atração, né, ficou super famosa com O Segredo, aquela promessa de que nossos pensamentos criam a nossa realidade. Só que talvez a história que todo mundo conheça não esteja completa. Parece que tem umas peças importantes faltando aí. E é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora, nesse que pode ser o maior mal-entendido de todos. Essa imagem que vem na cabeça, não é verdade? Pensar numa Ferrari e pronto, ela aparece na garagem. É uma ideia que atrai, claro. Mas o que a análise de hoje vai mostrar é que o mecanismo por trás disso tudo é, na verdade, muito, mas muito mais fundo do que parece. Então, vamos lá. Para começar, vamos direto ao ponto. O mito da Ferrari. Será que é só o foco mental, sabe, a força do pensamento, que resolve tudo e traz o que a gente quer? E é aqui que o jogo vira completamente. A ideia que se espalhou é: tem-se insucesso, atraia sucesso. Simples. Mas o ponto fundamental é que a coisa não é sobre o que se pensa, é sobre o que se vibra. E essa palavrinha, vibrar, é a chave que abre todas as outras portas. E essa diferença nos leva direto para o centro da questão. Pensamento versus vibração. Quem é que manda de verdade nessa história toda? Vamos pensar assim, ó. O pensamento é a pontinha do iceberg, sabe? É a nossa mente consciente, a parte que a gente controla, que se esforça, que faz planos. Mas a vibração, a vibração é o resto do iceberg, a parte submersa. Ela vem do nosso inconsciente. É a força gigante que realmente dita as regras do jogo. É uma briga interna que a maioria das pessoas nem percebe que está acontecendo. E aqui vem uma redefinição que é uau. Lei da atração, na verdade, é um sinônimo para karma. Não é mágica, é pura e simples causa e efeito. A causa, uma emoção que está lá no inconsciente. E o efeito é atrair pessoas, situações, tudo que combina, que ressoa com aquela emoção original. É causa e efeito, só que no nível da energia. Pensa bem, isso não explica perfeitamente aquela sensação de um passo para frente, dois para trás. Sabe quando parece que a gente está correndo numa esteira? A gente se esforça, usa a mente consciente para ir para frente, mas o nosso inconsciente, que está lá programado com um sentimento de escassez ou de não ser merecedor, puxa com toda a força para trás. É um verdadeiro cabo de guerra interno que não deixa a gente sair do lugar. Ok, então a pergunta de $1 milhão é: de onde vem essa tal de vibração inconsciente? Se a gente quer mudar alguma coisa, primeiro tem que entender de onde ela nasceu, certo? É sobre a origem da vibração. E essa frase aqui é forte. Seu poder é sequestrado pelas frustrações registradas na infância. Isso muda tudo. Sugere que a chave não está no futuro que a gente quer criar, mas no passado que a gente precisa olhar e curar. Essas frustrações da infância, elas basicamente prenderam uma parte do nosso poder, mas a parte boa é que o que foi sequestrado pode sim ser resgatado. E são essas feridas, feridas de abandono, de exclusão, de não merecimento, de inferioridade, são elas que criam a nossa programação original. Pensa nisso como um ruído de fundo constante, sabe? Uma vibração base que fica tocando o tempo todo e, claro, sintoniza a nossa realidade com mais daquilo que a gente já conhece. O jeito que isso funciona é fascinante, de verdade. A casa da nossa infância, com nossos pais ou cuidadores, foi o nosso primeiro mundo. E o que a gente faz sem nem perceber? A gente projeta esse primeiro mundo no nosso mundo de adulto. A gente espera que o mundo grande nos trate do mesmo jeito que o nosso mundo pequeno tratou. Então, se naquele primeiro mundo houve rejeição, a gente fica esperando que o mundo lá fora faça a mesma coisa. Beleza, se o problema está lá no passado, como é que a gente faz para pegar nosso poder de volta? A solução, então, é prática. É mudar a vibração lá na fonte. É o caminho da cura. E o processo tem um caminho bem claro, com 3 passos. O primeiro é dar um novo significado para o passado, para aquelas memórias que doem. O segundo é entender de uma vez por todas que a memória é uma ilusão. O passado não existe mais, é só uma gravação. E o terceiro passo é ativamente reprogramar a mente com sentimentos novos, usando ferramentas como a visualização para instalar sensações de pertencimento, de merecimento. E isso não é papo de autoajuda não, tem base na neurociência. A ideia é tirar a energia psíquica, a carga emocional, daquelas memórias difíceis. Quando isso acontece, o cérebro fica livre para criar novos caminhos neurais, os chamados engramas. Basicamente, criar novas estradas na mente que levam a um sentimento de sim, é possível, de que o mundo me aceita. Com esse trabalho de cura acontecendo, o foco da atração muda da água para o vinho. Deixa de ser sobre tentar preencher um vazio e passa a ser sobre se alinhar com um propósito de verdade. É sobre atrair sonhos verdadeiros. A gente volta para a Ferrari. E o ponto aqui é genial.
É muito mais fácil se conectar vibracionalmente falando com um sonho que é seu de verdade, que vem da alma, do que com um símbolo de sucesso que a sociedade impôs, como a tal da Ferrari. A pergunta é: o que é um sonho verdadeiro pra gente? E essa ideia aqui é de explodir a cabeça. Seu sonho já existe no mundo. Não é sobre criar alguma coisa do zero, do nada. Aquele projeto, aquela pessoa, aquela oportunidade, tudo isso já existe. As peças já estão no tabuleiro, espalhadas pelo mundo. Sendo assim, a lei da atração não é sobre criar, é sobre encontrar. É sobre fazer o trabalho de curar o passado para que a nossa frequência suba, para que a nossa vibração mude e se alinhe com a frequência daquele sonho que já está lá esperando. É um encontro marcado de vibrações. A analogia do ímã é perfeita para isso. A lei está sempre funcionando, igual à gravidade. Não tem botão de liga e desliga. E todo ímã tem dois polos, certo? Um que atrai e outro que repele. Não existe um estado neutro, um meio termo. Isso tudo nos deixa com a pergunta final, a mais importante de todas. Se a lei está sempre funcionando, qual polo do ímã está mais ativo na nossa vida agora? A gente está com a programação para atrair sucesso e repelir a escassez? Ou será que por Você, curta, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também está pronto para assumir o próprio poder de criação. Lembre-se